Boa noite, professora Valdete Severo. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada, o prazer é meu. Prazer é todo nosso. Professora, lá atrás, na então proposta de reforma trabalhista do governo Temer, a alegação era: vamos gerar milhões de empregos e a gente precisa dessa reforma porque o Brasil, da forma que está, não se sustenta mais. Então a gente vai gerar empregos. Isso dito lá atrás. 4 anos depois de promulgada e colocada em prática essa reforma, professora, o que nós vimos foram milhões de desempregados, sem falar os desalentados que não têm mais nenhum prazer em ir às ruas procurar emprego. E agora surge essa nova proposta do presidente Jair Bolsonaro de uma outra reforma trabalhista dentro da que já estava em vigor. Professora, onde os trabalhadores vão parar com tudo isso? É realmente muito triste. Sem falar que é completamente contrário a todo o movimento que o mundo ocidental está fazendo em relação aos direitos trabalhistas. Quer dizer, eu tive notícia essa semana de que tanto Portugal quanto a Bélgica estão regulando a proibição da contratação, por exemplo, de motoristas por aplicativo que não seja através de vínculo de emprego. Ou seja, estão se dando conta, algo que a jurisprudência já tem feito nesses países, de que se trata de um vínculo de emprego típico que essas pessoas não podem trabalhar de forma precarizada. Nesse projeto, que na verdade não é nem um projeto de lei, né? É a apresentação do resultado de um suposto grupo de altos estudos, formado inclusive por juízes e desembargadores do trabalho, é bom que se diga isso. Muitos dos nomes que aparecem nesse estudo já estavam na época da reforma trabalhista em 2017, também se dizem pais da reforma. E aí, uma das coisas que esse projeto, que essa, enfim, né, que esse estudo apresenta como alternativa, inclusive para o desenvolvimento do país, para a retomada do crescimento econômico, enfim, naquele velho e sempre retomado discurso de que sacrificar os direitos da classe trabalhadora pode, de algum modo, garantir melhor na economia, quando a gente sabe que isso não é verdade. Um dos artigos propostos para a CLT é proibir o reconhecimento de vínculo de emprego para motoristas por aplicativos. Ou seja, nós estamos na contramão, em todos os sentidos, inclusive da perspectiva liberal. Professora, o que a gente vê sendo discutido nesse estudo é muita proteção para o patrão, né? E pouca proteção para o trabalhador. Tem essa questão do trabalho aos domingos, tem essa relação de não vincular, né, trabalhadores de aplicativo aos próprios aplicativos. E tem um detalhe nesse estudo que é o seguinte: nenhum trabalhador, nenhuma organização de trabalhador fez parte dessas discussões, né? E claro que isso se reflete no conteúdo dessa reforma agora. Sem dúvida nenhuma. É que não é, na verdade, não é um estudo propriamente, né? São propostas que já estavam presentes desde a época da reforma, que estão lá na cartilha da Fiesp, que estão nos documentos das instituições ligadas ao grande capital financeiro há muitos anos. E que estão agora traduzidas sob a forma desse resultado do grupo de estudos, que, como tu disseste muito bem, não tem participação nem da sociedade, ou seja, de quem vive do trabalho, e nem das suas representações, que seriam os sindicatos e as centrais sindicais. A classe trabalhadora não foi ouvida. E, de novo, se repete o que nós vimos acontecer em 2017. É uma ampla reforma que vem proposta nesse resultado desses estudos, altera a CLT, altera a Constituição, altera a legislação previdenciária. Nem tudo ali está já sob a forma de proposta de artigo para se inserir nessas legislações, mas como propostas gerais, e todas elas no sentido de precarizar as condições de vida da classe trabalhadora. E tu chamaste a atenção para algo que eu acho que é emblemático, que é a questão do trabalho aos domingos. A Constituição da República diz que a folga tem que ser preferencialmente aos domingos, e essa não é só uma questão jurídica ou econômica. É também o dia consagrado na semana para o trabalhador ter convívio familiar. Quer dizer, é o dia em que todos podem estar sem trabalho, em tese, porque isso já não é verdade hoje, quem trabalha em shopping já trabalha em domingo, mas em tese é um dia para que as pessoas possam se reunir e ter convívio familiar. Isso me leva a crer, não só isso, mas acho que essa regra é emblemática para demonstrar, para revelar que se trata de um projeto político.
Quer dizer, é muito mais do que uma vontade de desmanchar direitos trabalhistas, de enterrar a era Vargas, de voltar para uma lógica do cada um por si, né, do indivíduo empreendedor que tem que trabalhar para se alimentar sem nenhuma segurança social, o que é uma lógica completamente autofágica num sistema como o nosso, mas me parece que é muito mais do que isso. É a utilização dessa lógica para a construção de um projeto político em que as pessoas vão precisar ficar preocupadas em sobreviver. E quem está preocupado em sobreviver não consegue pensar em outra coisa, não consegue ter engajamento político, não consegue estudar, não consegue pensar um mundo diferente desse em que a gente vive. Professora, também percebe também nesse estudo aí, nessas propostas que tende ainda mais precarizar este exército que está nas ruas de desempregados e desalentados, essa precarização que já ficou embutida lá na reforma de 2017. E agora, esses novos estudos aí entra trabalhos aos domingos, folgas nem pensar, remetendo praticamente à época da escravidão. Professora, e que me chamou a atenção também nesses estudos elaborados por grandes, entre aspas, pensadores, é que, por exemplo, antes um empresário, enfim, porque N motivos a empresa quebrava, né? Aí os bens desse empresário ele poderia ser negociado para pagar dívidas trabalhistas. Ao que tudo indica, nesse estudo parece que tira por completo os bens pessoais do empresário, ou seja, os bens não entram mais nessa conta para pagar possíveis dívidas trabalhistas. É isso mesmo, professor? Na verdade, a proposta é dificultar bastante a possibilidade de perseguição desse patrimônio, tornando praticamente impossível. E por que é possível dizer isso? Porque já é muito difícil cobrar a dívida trabalhista hoje. Né? Nós temos, pelo próprio Justiça em Números do CNJ, um número muito expressivo de demandas trabalhistas que estão lá arquivadas com dívida, que não se resolvem, simplesmente porque nós não conseguimos encontrar patrimônio e mesmo podendo ir atrás do patrimônio dos sócios, daqueles, enfim, ir atrás de onde o capital está. E desde 2017, especialmente, claro que não só, mas especialmente desde 2017, o que a gente tem visto é que todas as alterações, aquelas que foram feitas e aquelas que foram tentadas, como a da MP 936, ou da 805, ou da MP 818, que acabaram não sendo aprovadas no parlamento, todas são sempre no sentido de proteção do capital e de dificultar a percepção do crédito trabalhista e mais, de dificultar e de tornar não desejável o próprio ajuizamento de demanda trabalhista. Então, e veja que não é uma ação apenas desse grupo de trabalho, é por isso que eu falo em projeto político. Porque nós tivemos a lei de 2017, tivemos as medidas provisórias desse atual governo, mas tivemos também decisões judiciais, como aquela que retira praticamente a possibilidade de atualizar a dívida trabalhista, que é a DC 58. O STF acaba por determinar a utilização de um índice que torna o prejuízo do trabalhador que não recebe o seu salário, que precisa procurar um advogado e ajuizar uma ação para receber o salário, muito maior, porque ele não vai ter reposição das perdas efetivas, né? Aquilo que ele comprava com o salário que foi sonegado lá em 2016, ele não vai comprar com aquilo que ele receber no final da ação trabalhista em 2021 e 2022. O que eu quero dizer com isso é que todas essas alterações ou propostas de alterações vão sempre num só sentido: proteção do patrimônio e tornar a vida de quem vive do trabalho cada vez mais vulnerável e mais precária. Mas veja, a maioria das pessoas no Brasil vive do trabalho que faz. Então, quando se tem um projeto, né, um projeto político, e encampado, inclusive, por diferentes poderes do Estado, que fragiliza a vida de quem vive do trabalho, ele fragiliza todo o tecido social. E o que nós vamos ter, na verdade? Pessoas que não vão receber os seus direitos, e nós sabemos que a sonegação de direitos trabalhistas no Brasil é uma realidade, é muito difícil. Na verdade, existem empregadores que cumprem todos os direitos trabalhistas, mas não é o que acontece na maioria dos casos. E o que nós temos já hoje, com essas decisões judiciais e com as alterações que já foram feitas em 2017 na CLT. E o que nós vamos ter, caso esses altos estudos virem lei, é uma precarização ainda maior e uma dificuldade ainda maior de cobrar esses créditos, ou seja, um recado social de que é melhor não cumprir direitos trabalhistas. É só a gente pensar, a dívida que é mais fácil de descumprir hoje no Brasil é a dívida trabalhista, que é, ou deveria ser, a primeira, né, a ser cumprida, porque é a que coloca o alimento na mesa do trabalhador e da trabalhadora. Puxa vida, só para encerrar, professora, você cita esse trecho que fala sobre os domingos, né? O Cosmo também citou essa questão dos bens. Tem um outro trecho que me chamou bastante atenção, que é o seguinte, olha só.
a responsabilização do empregado quando treinado e equipado pela falta do uso do equipamento de proteção individual em caso de acidente de trabalho. Parece que se encontra qualquer brechinha para trazer maior segurança jurídica de fato ao empregador. É isso? E na verdade, eu não sei nem se seria segurança jurídica para o empregador, porque, veja, o empregador estaria mais seguro juridicamente se tivesse uma legislação social efetivamente protetiva que todos devessem respeitar. Sim. O que acontece hoje é que esse tipo de proposta legislativa beneficia o mal empregador. Sim. Então, no meu modo de ver, não se trata nem de dar segurança jurídica, trata-se realmente de autorizar uma exploração que, inclusive, coloca em risco a saúde do trabalhador, que já é uma realidade nas relações de trabalho protegidas. Nós, por estarmos 8 ou mais horas do dia no ambiente de trabalho, já estamos expostos ao adoecimento, mas que está sendo potencializada. E aí que a gente tem que refletir, né? O que faz com que esses experts reunidos num grupo de altos estudos proponham que haja ainda mais sacrifício de quem hoje, em média, já sobrevive com salário de R$1.000 a R$2.000, essa é a média do salário no Brasil, já trabalha mais de 8 horas por dia e já tem uma legislação que o coloca numa condição de sujeição em relação a quem toma o seu trabalho. Por que aumentar ainda mais essa sujeição? Inclusive na contramão do que estão fazendo outros países, como eu referi anteriormente. É por isso que eu digo, a gente não pode pensar esse tipo de estudo, especialmente quando divulgado da forma como foi, né? Especialistas se reúnem, estudam, mas não conversam com ninguém e vêm com uma proposta dessas, como uma simples vontade de alterar a legislação trabalhista. Trata-se de um projeto político. Trata-se de aumentar a precarização justamente para que a sociedade se torne ainda mais dócil para a exploração predatória que nós estamos tendo. E aí o que eu estou falando, né? O que eu quero dizer com isso? A exploração do ambiente, né? A forma como o Estado está sendo sucateado e vendido, a forma como nós estamos tratando dos nossos recursos naturais. É isso que passa ao lado, é isso que a gente não pode desconectar, né, de uma proposta como essa. Perfeito. Professora, juíza do trabalho, Valdete, agradeço demais a sua entrevista, a aula que você deu aqui pra gente, nos ajudando a compreender de fato do que se trata esse estudo que pode se transformar numa futura reforma trabalhista. Muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, eu sou fã de vocês, escuto sempre os programas de vocês, então estou muito feliz de poder estar aqui participando. Obrigada. Maravilha. Um beijo para você, até. Abraço. Até, um beijo.